Como eu descobri que eu queria ser professora? Parece mentira, mas desde que eu era criança. E desde pequena eu já brincava de ser professora, né? Pegava papel e eu mesmo fazia atividade. Eu acho que eu descobri que eu queria ser professora na minha infância já. Quando eu comecei a fazer o estágio, né, que era obrigatório no curso, eu tive a oportunidade de conviver com os alunos, eu me identifiquei com a área e de lá para cá não parei mais. Né? Desde criança eu já brincava de ser professora. É uma profissão bem legal, na verdade, é uma profissão bem dinâmica. E eu sempre admirei porque a minha mãe é professora, só que de português. E eu me identifiquei muito com a pedagoga da época da escola, que era a Yara. E aí eu achava muito bonito o trabalho delas, eu gostei por eu já ter essa experiência em carteira. Aí eu disse, é isso que eu vou fazer e vamos ver no que vai dar, né? E aí foi quando eu tive contato com professores que eram, assim, completamente diferentes dos professores que eu era acostumada a ter, que eu tinha a visão de professores, né? Eram professores super descolados, diferentes, era mais prático, era dinâmico, era uma conversa muito legal, assim, de ter com eles. Era uma aula, na verdade. E eu sempre me dava bem nos cursos de expressão corporal. Um ano chamaram um cara de Kung Fu. E aconteceu comigo aquelas histórias igual de filme. Eu tava comendo um lanche, chegou um cara bem velhinho comigo e disse, isso não é Kung Fu. Ah, disse, como? Mentira! Aí ele, você quer treinar o verdadeiro Kung Fu? Aí eu falei, caraca, mano, isso não existe, é mentira, como? Aí ele, eu vou te levar para uma escola, é onde eu tô lá até hoje. E realmente não era Kung Fu que eu tava aprendendo. E busquei, fui pra UEA, fiz escondida o vestibular e passei. E eu pegava meus bichinhos de pelúcia, fazia como se fossem meus alunos. E aí eu pegava e corrigia, então a minha vontade, esse estalo vem desde pequena. A minha avó era professora, claro, de cidade pequena, interior aqui do Amazonas, e ela era alfabetizadora. E eu cresci sabendo disso, né? Ixi, desde pequena, porque eu tinha facilidade nas matérias e os meus colegas me procuravam. Desde, sei lá, 7 anos de idade, 8 anos. Eu creio que desde criança, por ter uma família de educadores, né? Então eu observava minha madrinha dando aula, conversando como é que funcionava, corrigindo prova, então aquela ansiedade de querer corrigir, ajudar, o quanto ela falava que era gostoso ver a aprendizagem. E eu era muito apaixonada por uma professora, que ela foi minha professora da alfabetização, na época, alfabetização, né? Até a terceira série, que hoje seria o 4º ano. Quando eu vi o primeiro, nossa, teacher, obrigado, eu aprendi, eu falei, nossa, é legal ouvir isso, é muito gratificante. Acho que foi aí que eu percebi que é legal, que é muito bom ser professor. E eu me identificava muito com 2 professores de língua portuguesa, que na época é gramática, né? Inclusive são meus amigos hoje. Porque eu sempre gostei, na verdade, de lidar com pessoas, de estar junto com as pessoas. Eu sempre gostei de passar aquilo que eu sei, que eu tenho conhecimento. Mas eu acho que a questão de ser professor nunca me teve dúvida. Ia ser professor, inclusive a minha família é toda de professores. Então, assim que eu entrei na faculdade, foi num período que teve o concurso do Jovem Aprendiz do Correios. Então eu trabalhava de manhã no Correios e de tarde eu fazia faculdade. Então foi um desafio, né? Desafio porque enfrentar toda essa sociedade que nós vivemos hoje, né? E ainda mais querer ser professor, né? Que é uma profissão muito desvalorizada na sociedade hoje. Então, ou seja, foi um desafio, né? Eu vejo como uma etapa de desafios. Como professora, eu não precisei logo fazer faculdade para ser professora, né? Porque eu sou da época ainda do magistério, então o meu ensino médio foi magistério. Quando eu terminei o magistério, no ano seguinte eu já dava aula, eu já era professora. Eu trabalhava no comércio, então eu chegava muito cedo e saía muito tarde. Eu brincava que eu não via a luz do sol, porque eu saía de casa antes do sol aparecer, né? Antes das 5 horas. E só retornava para casa depois das 22. Não foi um período tranquilo, nunca foi. Eu trabalhava desde os 19, né? Trabalho desde os 19 e foi sempre trabalhando o dia inteiro, na faculdade à noite, dependendo de transporte público. Tinha vezes que eu tinha 7 turmas e pode parecer pouco, mas né, circunstâncias assim era muita coisa, né?
Chegava em casa às 11h40 da noite, ainda ia estudar, ia dormir lá para as 2 da manhã, aí sempre já tinha que estar acordado para ir trabalhar. Foi bem difícil, mas vale muito a pena, valeu a pena, tá valendo a pena. O ensinar, ele vai transferir, mas ele vai te trazer um retorno. Não é só ensinar matemática em si, mas é ensinar vivências, experiências pessoais, né? Então trabalho com os pequenos, então é fazer com que eles sejam pessoas críticos, né? Não tem uma satisfação maior para o professor é quando ele consegue dar uma boa aula, quando ele consegue passar esse ensino, né? Eu ainda acredito que a educação ela transforma o mundo, em que eu posso transformar vidas através da educação. E assim, é uma coisa muito prazerosa, porque eu gosto de ensinar e você também ensina com conhecimento, mas também você ensina na prática, com o exemplo. Se você fala uma coisa, se você não faz, então você não está ensinando. Acho assim que é transmitir com amor, né? Não é só chegar na sala de aula e passar um determinado conteúdo. E eu tenho que ensinar como trocar ideias, trocar conhecimentos e aprender ao mesmo tempo. Porque a gente nunca sabe tudo, né? A gente vai sempre procurando aprender cada vez mais. Acho que, acima de tudo, acho que a gente tem que ter amor pela profissão. O amor, o professor sem amor ele não vai para frente. Eu acho que a gente tem, o amor é o principal ponto assim que me move assim na profissão. É o que eu sei fazer, é o que eu gosto de fazer, é o que eu faço com amor. E às vezes a gente vem com problemas, né? Às vezes de casa, às vezes do próprio trabalho mesmo. E quando eu entro para dar uma aula, parece que eu esqueço tudo. E aí eu me sinto muito realizada fazendo o que eu faço. Ensinar, acho que a única palavra que vem na minha mente é cuidar. Acho que quando eu penso em ensinar a cuidar, a gente está cuidando do futuro e mantendo aquilo que já é bom. Acho que ensinar é isso. A época da pandemia foi algo bem novo, né? Porque nós tivemos questões das aulas remotas, né? Então isso foi uma experiência muito grande. Ter que gravar aula para os alunos, nossa, como me portar diante da câmera, será que os alunos vão absorver isso que eu estou tentando passar para eles? E aí, junto com isso, fomos nos renovando, porque a educação, ela é assim, ela é flexível, uma hora está estável, outra hora a gente vai se renovando devido às situações que vêm ocorrendo. E assim, o que eu sinto mais dificuldade também na aula presencial, que eu já consegui me adaptar, mas no começo eu tinha muita dificuldade, foi com a máscara. Que quando eu falava parecia que a minha voz não saía, ficava meio abafada, sabe? Parecia alguém botando a mão na minha boca. E acabei criando uma bonequinha de história num desses apps da vida aí, para poder tentar chegar na casa dessas crianças com mais leveza. Quando eu fui mãe, eu mudei, né? Eu acho que eu me tornei melhor como pessoa, porque eu olho para os meus alunos sentados ali e eu trato cada um como eu queria que tratasse meu filho. E quando eu vi aquilo ali, eu disse, gente, como essas crianças estão em casa, como elas estão enfrentando tudo isso. E o mais engraçado é que eu esperei tanto por ser professora pela promoção, e quando eu fui promovida veio a pandemia. Então eu tive que parar de dar aula, né, na sala, para dar aula pelas câmeras, né? E foi uma readaptação, a dificuldade maior era não ter a interação das crianças, né, de não poder estar ensinando, tocando, vendo se elas estavam entendendo. É como se a gente estivesse dando aula de mãos atadas, sabe? Sobretudo em língua inglesa. Saber se meu aluno de 2, 3 anos está conseguindo entender o vídeo, porque eu estou falando inglês, e ele não está olhando no meu olho, não está vendo a minha boca mexer, então eu ficava muito ansiosa. O desafio foi ter que mudar da água para o vinho de um dia para o outro, né? Mudar a abordagem, tentar falar com quem está do outro lado da tela, e os alunos até hoje não ligam as câmeras, né? Eles não colocam nenhuma foto, até nisso a gente ainda tem resistência até hoje de colocar uma própria foto no perfil. Eu acredito que eu precisei
ter uma aceitação pessoal, saber qual era o meu propósito e a partir daí, assim, eu acredito que março, abril, maio, em maio já estava um pouco mais consolidado, assim, essa minha relação com a câmera, sabe? Assim, eu já estava passando o conteúdo com mais confiança. É novo, né? Foi um desafio muito grande, assim, no início foi bem difícil, mas quando você tem um apoio, uma equipe que te apoia, né? Que confia em você, você errando, acertando, mas que quando tem uma equipe maravilhosa que te apoia, que confia em você, você consegue ultrapassar, se reinventar e abraçar os desafios que lhe são postos. Mas eu acho que a gente se superou e deu um show, né, nas videoaulas. Em casa foi tranquilo, a gente conseguiu se ajustar, porque mora eu, o marido e as meninas. Então a gente se ajustava e deu super certo. Olha, eu já ouvi isso de alguns alunos, muitos alunos, inclusive no ensino médio, terminando, professor, eu fiz química, eu vou fazer química por sua causa. Ai, que bom! Assim, na verdade, eu sinto uma mistura de coisas. Primeiro porque, claro que eu quero que todo mundo vá para a ciência, porque ela é maravilhosa. Então eu quero sim que todo mundo estude, seja... sabe, seguir carreira científica, porque eu acredito, embora seja professora, boa parte da minha vida eu trabalhei com pesquisa, então eu acredito nisso. E também acredito na importância do professor. Então eu acho que se a gente começar a dizer assim, olha, não escolhe isso não, sabe, opta por outra carreira, quem vai ensinar nesse país? Acho que a primeira coisa que eu iria falar é assim, eu fico feliz, porque se ele falou que queria ser igual a mim, né, é sinal de que eu estou conseguindo passar algo legal para ele. Eu creio que ele vai no caminho certo, que é uma situação, uma profissão, na verdade, que vai se tornar bastante valorizada daqui com o tempo por causa da falta, ou seja, a carência da mão de obra, né? Que geralmente as pessoas não querem ser professor. Mas eu digo uma coisa para os alunos, tu vai ser médico, tu vai ser advogado, tu pode ser um professor. Se é o que a faz feliz, transmitir conhecimento para outros, para ela seguir e dar o melhor e fazer com amor. Porque tudo que você faz com amor, né, você faz bem. Ele pode ir muito além do que uma sala de aula. É de que eles nunca desistam do sonho deles, que eles continuem estudando bastante, né, para se tornar um profissional de excelência e que ele possa dar o seu melhor, né? Eu acho que é importante você gostar do que você faz. Porque toda profissão, ela tem seu valor. E eu sempre digo, sabe por quê? Eu sofri muito preconceitos na minha ensino médio, adolescência, por conta da profissão que eu escolhi. Que as pessoas achavam, mas sim, é a tua profissão, não é um hobby, né? Não, então toda profissão tem valor, médico, advogado, engenheiro, músico, professor de história e de geografia. E é a pessoa que enobrece a sua profissão, é a pessoa. Então, é lindo ver uma criança querer ser um professor, porque ele se espelha no seu professor para querer ser um professor. Umas coisas muito legais, gratificantes, né? Mas eu sou muito feliz pelo que eu sou, pelo que eu me tornei, né? E mais feliz ainda por poder conviver com pessoas tão diferentes a cada ano que passa. Se você ama, você vai fazer. E pensar no dinheiro, pensa só no fim, entendeu? Tudo que você faz com prazer tem o seu retorno. Então é isso, vai fundo, se é isso, arrasa.